Amigas e amigos, esta vergonhosa vassalagem do presidente Jair Bolsonaro e a sua equipe, a sua trupe lá nos Estados Unidos, tem precedentes e também vai revelando exatamente a natureza deste governo que a gente pode aqui caracterizar já como um regime, né, que eles falaram lá muito essa questão de revolução, que tem uma revolução, não sei o que, liberal, né, de centro-direita. O Guedes falou isso, o ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, que aliás discursou lá em inglês. A Miriam Leitão até escreve na sua coluna de hoje no jornal o Globo que ele falou o idioma, né, querendo dizer assim, não, ele falou o certo. Ela evidentemente que não tem nenhuma ligação com ele, ela é uma crítica dos comportamentos dele, mas agora é uma porta-voz do pensamento neoliberal e tal. Agora, ao pé da letra, é isso mesmo. Falou exatamente, literalmente, o idioma deles, o idioma do mercado, de Wall Street e tal. E esses comportamentos vergonhosos do Bolsonaro, da sua equipe, né, algo que lembra muito os golpistas de 1964, os latrocidas. Né, tem até um episódio famoso do então ministro das Relações Exteriores do governo Castelo Branco, logo depois do golpe. Está aqui, tem uma polêmica aqui no livro do Aurélio Pérez, que eu lancei agora recentemente. Para quem tem o livro, está na página 347, que ele fala, né, que nada, num discurso que ele fez na Câmara dos Deputados, isso foi em 1978, que ele disse: nada reflete melhor a mentalidade entreguista dos governos militares do que a conhecida frase do general Juracy Magalhães, ministro das Relações Exteriores do governo Castelo Branco: tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Isso suscitou uma polêmica. O líder do governo na época, que era o deputado Bonifácio de Andrade, que era conhecido como Boninho, que era do então partido do governo, que era a antiga Arena, depois virou PDS, ele contestou e tal, e o Aurélio, né, mostrou para ele. Na afirmação consta, inclusive, de documento do tempo em que ele era ministro das Relações Exteriores do governo Castelo Branco. Ele está aqui, né, repito, a história vai da página 347 à página 348, né, a polêmica lá na Câmara dos Deputados, com Aurélio Pérez denunciando a política externa do governo militar, né, o sentido do golpe, que foi exatamente isso mesmo, quer dizer, essa ideia, esse culto que os vira-latas, isso que o Nelson Rodrigues falava do futebol, né? A gente pode aplicar a essa mentalidade de vira-latas, né, que acha que tudo vem dos Estados Unidos, quer dizer, sem compreender o significado dos Estados Unidos. Eu fiz recentemente um longo artigo, uma espécie de um resgate histórico da política externa norte-americana e como que o regime norte-americano trata aqui a América Latina. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, né, o sentido desse expansionismo, porque o que acontece de fato, na realidade, é que o governo dos Estados Unidos foi montado exatamente com esse sentido de se expandir, né, eles compraram, entre aspas, a Louisiana, depois, né, se expandiram ali para o sul dos Estados Unidos, em território mexicano, né, teve a resistência mexicana, né, a história das revoltas mexicanas. Tem aqui, já mostrei aqui uma ocasião, vou mostrar de novo esse livro, que é um livro fantástico do John Reed, né, México Insurgente, né, que houve no México uma revolução antes da Revolução Russa, né, que teve lá Pancho Villa, Emiliano Zapata, depois Cárdenas, Madero, né, e outros revolucionários no México. Quer dizer, o México nunca foi comparsa dos Estados Unidos. Essa questão de Cuba, por exemplo, o México não rompeu relações com Cuba, né, depois da Revolução, como queria. Lógico que tiveram lá governos de direita, agora mais recentemente no ciclo neoliberal, né, teve aquele lá, o Salinas de Gortari, que se abrigou nas asas do regime norte-americano com malas de dólares e toda aquela vassalagem que existiu aqui nos ciclos neoliberais, 2 ciclos. O primeiro comandado pela Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, essa aliança que tem aí, anglo-saxã da Inglaterra com os Estados Unidos, e depois um segundo ciclo, né, comandado pelo Tony Blair e o Bill Clinton, que já diziam social-democratas, trabalhistas e tal, né, o Tony Blair era o neoliberalismo com uma cara, né, tentando dar uma cara aí, né, nós somos aqui
mais trabalhista e tal, enfim, e teve todo aquele ciclo, né, aquele desastre que foi, né, toda a trajetória do projeto neoliberal que eles implantaram aqui como uma espécie de laboratório aqui na América Latina. O que nós estamos vendo agora, né, com o Bolsonaro e esse entorno todo aí de golpes aqui na América Latina, é o ressurgimento daquela ordem com um discurso totalitário, autoritário, com tendências totalitárias, né, podemos ainda caracterizar assim, mas com visível viés autoritário. Foi o que ele fez lá, que ele falou lá, quer dizer, o mesmo discurso de 64, é que tudo que não está com eles é comunista, que tem um comunismo, que o Brasil, ele falou lá no discurso dele, né, o Bolsonaro, né, que o Brasil estava aí às portas do comunismo. Eu tenho explicado aqui um pouco, né, o sentido desta expressão que vem a ser o comunismo que eles dizem. Não é que a gente pode dizer que sim, é natural, o progresso social, o avanço da democracia caminha para uma socialização, quer dizer, uma harmonização, né? Podemos assim caracterizar entre o que se produz e o que se distribui. Isso se chama socializar a produção, a distribuição no mesmo ritmo que se socializa a produção, aquela velha formulação do Marx, né? Quer dizer, a produção é socializada e a apropriação é privada, a distribuição é privada, quer dizer, todos produzem e poucos se apropriam da produção e distribuem, né, do jeito deles e tal, com as migalhas para a mera sobrevivência e reprodução da força de trabalho, essas questões todas aí. Quando se democratiza isso e se harmoniza isso, naturalmente se socializa, portanto não é uma coisa que vem de fora, é um processo civilizatório, avança. O Brasil tem aí os saltos civilizatórios e estava avançando nos saltos civilizatórios, né, incluindo gente aí na dinâmica social, política, democratizando a sociedade, essa questão da pirâmide social. O governo Jair Bolsonaro é a negação de tudo isso do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo é um mero vassalo, né, que se comporta mais ou menos como se comportavam as quintas colunas, os governos pró-regime, né, do Adolf Hitler, o pró-regime nazista, né, que existiu todo aquele processo lá, a história da Segunda Guerra Mundial, né, então, no sentido de se expandir o regime, é muito comum se utilizar de fantoches, de quintas colunas, né, que é exatamente o sentido deste governo, né, exatamente o sentido dessa vassalagem que a gente está vendo lá nos Estados Unidos, e dele, do presidente, do ministro da Economia, os dois superministros, né, o Sérgio Moro, que é o outro superministro da Justiça e Segurança Pública, lá também fazendo vassalagem, fazendo acordos, tratados com o FBI, etc, etc. Né, exatamente esse o sentido. Agora, e ao mesmo tempo, que nós estamos combatendo o comunismo e a corrupção. Logo quem? Porque é importante a gente lembrar sempre, né, eu falei muito isso aqui, que o Bolsonaro, se fosse aplicado, né, se fossem aplicados os mesmos métodos que se aplicaram a Lava Jato, o espectro da Operação Lava Jato, né, aplicou em outros casos, o Bolsonaro tinha rodado há muito tempo, né, há muito tempo. É só pegar a lista de furos, essas coisas que a Lava Jato esconde, né? A Lava Jato esconde a lista de furnas, como escondeu o documento da Petrobras, né, como escondeu o relatório da CPI, das empreiteiras, né, a CPI da evasão fiscal, a CPI dos bancos, né, enfim, todas essas coisas que eu tenho falado aqui reiteradamente. Né, e a Lava Jato também pegou a lista de furnas, pegou a questão lá da Operação Zelotes, né, jogou tudo isso para fora, para debaixo do tapete, isso aí não consta. Né, porque são duas coisas fundamentais para a gente entender a lógica de tudo isso. Primeiro, o sentido do regime norte-americano, o que é bom para os Estados Unidos não é bom para o Brasil, na lógica norte-americana. Né, essa história aí de que o tal do patriotismo, né, que eles chamam de nacionalismo, aquela história toda, quando se observa isso lá para o povo americano, primeiro que tem lá brutais desigualdades. Segundo, né, alinhar o Brasil aquilo lá é alinhar o Brasil à lógica de Wall Street, né, a lógica do Pentágono, né, a lógica do expansionismo do regime, quer dizer, atrelar o futuro do país, as riquezas do país, a força de trabalho do país, aos interesses dos grandes
grupos econômicos, dos grandes interesses financeiros e etc. Né? O Brasil não tem nada, é um nacionalismo fake, essa história que eles defendem, que minha bandeira jamais será vermelha, essas bobagens dos cachorros loucos que a gente vê por aí, né? Um patriotismo e um nacionalismo fake, né? Dos quais o Brasil não tem, né? Não tem nada a ganhar, absolutamente nada. Né? Vai contra a soberania do país, contra a democracia, contra o patriotismo, contra os direitos do país, contra os direitos do povo, contra os saltos civilizatórios. Né? Esse é o componente, porque a lógica do regime norte-americano pós-Segunda Guerra Mundial é o expansionismo em âmbito mundial. Né? E isso que a famosa doutrina Monroe, né? América para os americanos, o Destino Manifesto, como isso tem muito do fundamentalismo religioso, né? Das seitas de fariseus, de hipócritas, de corruptos, né? Que não tem nada a ver com a religiosidade do povo. Né, o Destino Manifesto, a doutrina Monroe, isso é exatamente para pôr a América Latina, né, sob as botas, né, da lógica do expansionismo do regime norte-americano. Portanto, aí, ó, o que é a minha bandeira jamais será vermelha. Olha aí o que é o combate ao comunismo. Olha aí o que é o combate à corrupção. É isso aí. Né? Vassalos, quintas colunas. Né? Quinta colunas. É isso os adjetivos que a gente pode definir aí, né? O Bolsonaro, por exemplo, deu entrevista lá na Fox News, né, defendendo o muro do Trump, e falou também que, né, a imigração na França, na Europa, sobretudo na França e tal, no Brasil, e ao mesmo tempo ele abre as portas, né, para os americanos. 70% são 4 países, né? Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e o Japão, mas 70% são norte-americanos. Quer dizer, qual o sentido de se fazer isso? Se não para dizer, ó, vocês aí, entra aqui, façam o que vocês quiserem, né? Aqui a casa é nossa, né? Nossa deles, né? Rouba o povo, faça o que vocês bem entenderem. Estou dizendo que os americanos vêm para cá para fazer isso, mas o sentido é esse. Quer dizer, nós estamos abrindo aqui, escancarando e tal. Construa o muro de vocês, a gente ajuda a construir, se for o caso, né, para impedir que os latino-americanos, sobretudo, né, as vítimas aí das misérias, das pobrezas, enfim, dos saques desta lógica da América para os americanos, do Destino Manifesto, entre lá. A questão é econômica, né? Tem aqui também este livro, vou mostrar aqui para vocês, esse livro aqui do Fidel Castro, né, que é uma biografia escrita pelo Inácio Ramonet, que é o editor do jornal francês Le Monde Diplomatique, né, que aqui ele fez uma grande entrevista com o Fidel Castro. O Fidel Castro explica tudo isso aqui, né, por que se dá essas ondas migratórias, né, que eles falam de Cuba, mas Cuba é minoria nessa história toda. Aí vai construir um muro lá, e o Bolsonaro, quer dizer, é isso, é a quinta coluna em ação, né, e a gente pode pôr tudo isso, a lógica do regime norte-americano, como foi no golpe de 64. Agora, nesse golpe, a gente pode pegar aí pela Lava Jato, o sentido da Lava Jato, essas relações, né, como disse o Menem, um neoliberal, um membro do governo do Menem, acho que não foi ele exatamente que disse lá da Argentina, um dos mais radicais governos neoliberais daquela época, né, com todas as consequências do que é o neoliberalismo, roubalheira, miséria, desemprego, entrega, né, autoritarismo, etc, etc. Né, que ele disse que a Argentina teria que ter relações carnais com os Estados Unidos. Nada expressa melhor o que é um vassalo, né, o que é um entreguista, né, o que é um traidor da pátria, do que uma formulação como essa. É isso. A lógica do regime, aliás, eles criaram muito isso nesses grupelhos nauseabundos, fascistas aí, na marcha golpista, na marcha dos cachorros loucos, eles criaram muito isso aí, instrumentalizados, né? Gente lá dos Estados Unidos que ia mostrar coisas nos supermercados, que ia, né? Eu também tem um artigo que eu reproduzi, na verdade, né? Eu vou deixar aqui para vocês verem a história das lojas de R$1, de $1, melhor dizendo, lá nos Estados Unidos, né, que isso prolifera, que são comidas baratas, já perto de vencer, coisa do tipo, né, de péssimo valor nutritivo, que se vende lá, exatamente porque a crise atinge exatamente os mais pobres.
E eles mostrando, não, os Estados Unidos é assim, sabe? Tem carrão, tem moto, tem tudo, a carne é barata, a picanha é barata, a cerveja é barato, vinho é barato, não sei mais o que, tal. A propaganda, isso, a propaganda mesmo da quinta, como fazia o regime do Hitler, a propaganda da quinta coluna, e sobretudo o combate à corrupção. Eles vão lá fazer aliança com FBI, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, né, se formaram em Harvard, não sei mais o que, o caso do Deltan Dallagnol, né, e vem para cá com essa discurseira, né, de politicagem, etc. O Luiz Nassif fez um arrazoado muito interessante, né, sobre isso que o Gilmar Mendes, né, do STF, não é à toa que eles estão em guerra com o STF, os cachorros loucos aí. Tem até aquele paspalhão lá daquele senador Cajuru, né, essa história de CPI, lava-toga. Então não é à toa, porque o Gilmar Mendes caracterizou bem, né, gangster. Isso foi o Gilmar Mendes que falou, não sou eu que falei, não. Tem aí o vídeo na internet ele falando isso, né, que essa história da fundação que eles queriam criar e tal. Que o Nassif fala aqui da Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, né, que ele diz que ela deixou a coisa chegar no limite, agora que ela foi tomar uma providência e tal, né? Ele diz que ela é técnica, tem seus valores, não sei mais o que, mas a gente sabe, né, que ali tem muito das politicagens, né? Quer dizer, ela não sei se dá para fazer essa comparação, mas o que era o Rodrigo Janot, aquele parlapatão, o que aquele indivíduo fez, né, se comparada com ela, né, talvez tenha aí alguma diferença. Mas o fato é que ele diz aqui que ela, né, tomou providência, mas em nome dessa defesa do Ministério Público, né, varreu para debaixo do tapete os erros gigantescos cometidos pelo antecessor Rodrigo Janot e pela Lava Jato, né, e diz aqui que deixou para o último instante o questionamento da excrescência da fundação de direito privado financiado pela Petrobras em cima de um acordo com autoridades norte-americanas. Só a questionou quando começaram a brotar críticas na imprensa em uma demonstração de falta de timing, né, sobre o momento de demonstrar sua coragem. Aí diz aqui, nessa fundação está a chave da questão para entender uma série de ações nebulosas de Janot e da Lava Jato nos Estados Unidos. Eu falo aqui da Lava Jato desde que a Lava Jato surgiu. Enfim, é bom sempre lembrar disso. Diz também que, como a União é controladora da Petrobras, as autoridades americanas não permitiriam que ficassem com os recursos das multas. Trata a Lava Jato como se fosse a legítima representante no Brasil dos interesses das autoridades judiciais americanas, que não confiariam sequer no Estado brasileiro. É aquela história, por que não confia no Estado brasileiro? Quem votou na Lava Jato? Quem elegeu o Deltan para alguma coisa? Carlos Fernando Santos Lima, Robertson Pozobon, Sérgio Moro para fazer alguma coisa? Né? Quem deu autorização para eles pegar um dinheiro que seria do Tesouro, seria da Petrobras, né, e administrar de acordo com os interesses deles? Lógico, ele vai explicar aqui, que ele diz aqui, há outras fake news no discurso, né, tá falando aqui das justificativas, sobretudo do Deltan Dallagnol. Por exemplo, o acordo não está condicionado à criação de uma fundação. Fala em reparação de direitos difusos e não aponta qual o direito difuso a ser reparado. Além disso, há um fundo dos direitos difusos lesados que impede que o Tesouro se aproprie dos recursos. É isso, eles queriam administrar o dinheiro, quer dizer, quem se sentiu lesado entra na justiça, eles queriam pagar. Olha aí, o sentido da Lava Jato. A Lava Jato existe para isso, ela foi criada com qual objetivo? Para quê? Para fazer o quê? Estou dizendo aqui no sentido literal. Lógico que a gente sabe que ela foi criada para fazer politicagem, para administrar as corrupções, varrer caixa 2 para debaixo do tapete, né, sustentar politicamente a marcha golpista, né, a marcha dos cachorros loucos, essas coisas todas. E aí virou isso, virou uma ONG que fica administrando essas coisas. Então vamos trabalhar, gente, vamos apurar o caixa 2. Que história é essa? Puxa o fio da meada aí, não é à toa que eles estão atacando o STF, que tirou, né, uma espécie de doce da boca deles, que seria essa história, né, do crime eleitoral, que foi agora para a justiça eleitoral e tal, né? Tem todo um sentido nisso. Que aí o Nassif prossegue aqui dizendo que o Deltan divulgou um vídeo aí, né, junto com outros aí e tal, né, que diz que falsifica os fatos também, quando minimiza a influência da Lava Jato na fundação. Caberá aos procuradores e ao juiz
escolher as organizações que farão parte do conselho, assim como colocar representantes em cada área e dar um enorme impulso à indústria do compliance, né, que terá nos procuradores da Lava Jato os consultores especializados. E isso virou indústria. Era a indústria da delação premiada, que agora virou indústria de administrar fundos que eles pegam aí à mão grande, né? Não à toa, não é a parte mais grave da história, diz o Nassif Fischer. Vamos entender melhor a partilha do que pode ser chamado de um golpe do século em relação à Petrobras. A montagem do golpe do século. Coube a Ellen Grace, ex-ministra do STF, traçar a estratégia do acordo da Petrobras com a Comissão de Valores Mobiliários, que é a SEC americana, ele explica aqui, com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, que assim é a sigla. Ao mesmo tempo em que se iniciavam as tratativas, Janot e o grupo da Lava Jato foram pessoalmente aos Estados Unidos compartilhar provas e delatores contra a Petrobras. Apurar não apura nada, agora a delação tem para todo lado, né? Isso aí, né? Dinheiro que vai para cá, vai para lá e tal, o dinheiro sai daqui. O Pedro Parente, o ex-presidente da Petrobras, lá do governo do Michel Temer, né, foi lá fazer acordo e tal, né? Quer dizer, o processo estava tramitando, já foi lá fazer um acordo gigantesco de recursos e tal. Enfim, aí diz aqui o Nassif, foram dois os motivos das questões nas cotações da Petrobras. A queda nas cotações, ele explica aqui essa questão aí do significado desse acordo que o Parente fez lá e tal, né? E ele diz inclusive que isso é um valor que não tem muito peso no orçamento da Petrobras, tal o gigantismo, né, da Petrobras, o que significa Petrobras, é uma das maiores petrolíferas do mundo, né? Aí diz que o acordo abriu espaço para um enorme butim acertado entre três partes: a Petrobras, através do seu presidente Pedro Parente, as autoridades norte-americanas e a Lava Jato. O butim foi dividido da seguinte maneira: 2,95 bilhões de dólares para um acordo extrajudicial com acionistas dos Estados Unidos e tal. Ele explica 400 milhões de dólares, atentem que são dólares, para a contratação de escritórios para atender às demandas do Departamento de Justiça na Petrobras, né? Só lembrando que a Ellen Grace é aquela história lá da época do mensalão, né? Da farsa do mensalão, que ela era presidente do STF, né? Que um deputado da CPI, né, de uma das CPIs lá, pediu para que ela autorizasse a quebra do sigilo que tinha lá, que aprenderam o computador do Daniel Dantas, onde estava lá todo o sentido, né, o fundamento da lógica do tal do mensalão, né, e ela simplesmente não autorizou. É bom lembrar também de quem se trata. E ele vai destrinchando aqui 2,45 bilhões de reais, agora são reais, para serem administrados por uma fundação montada e controlada pela República do Paraná. Ele explica tudo aqui. Eu vou ver se eu deixo o link aqui para vocês dar uma olhadinha, que não dá para destrinchar tudo aqui. Aí, numa entrevista que o Deltan Dallagnol deu para o jornal Folha de São Paulo, que alguns blogs aí pró-Bolsonaro andam dizendo que foi uma jogada de mestre dele para, né, driblar aí todo o cerco que foi feito em torno dele, né, e da turma dele, né, dessa maracutaia, essa grande maracutaia, mais uma, né, grande maracutaia, né, que ele disse o seguinte, que ele relatou, né, que será doravante, como será doravante o comportamento do Ministério Público Federal em relação aos réus. Aí o Dallagnol falando, se um réu afirmar, por exemplo, que arrecadou propina para investir ilicitamente em uma campanha, a Lava Jato deve pedir a inversão do ônus da prova. Ou seja, se o réu diz que havia caixa 2, então que demonstre. Por que ele... Agora vai mudar. Agora. Depois de tudo que eles fizeram até chegar a essa infame, indecente, cruel prisão do ex-presidente Lula, agora ele diz que quem falava vai ter que provar. Olha aí o sentido da coisa. Isso é para fazer perseguição política, fazer o refinamento, quer dizer, né? Agora que ele simplesmente ele não vai permitir que o caso vá parar na justiça eleitoral. Vai ficar lá, né? Prisão preventiva, essas coisas todas, fica enrolando, deixa a pessoa presa lá, né? Isso é para fazer perseguição política, é isso que ele está dizendo aqui. E aí ele disse mais, que a alegação do réu não basta, você precisa de documentos, materiais para que comprovem aquilo sob pena de que a competência seja determinada pela livre vontade do réu. É exatamente isso, quer dizer,
Deixa a pessoa presa lá. Enquanto você vai aprovar ou você não vai aprovar? Enquanto você não aprovar, você fica preso aí. O que ele está dizendo aqui é isso aí. Também é bom lembrar a história do Marcelo Miller, né, que foi cooptado naquela delação que, né, o Parlapatão, junto com o Grupo Globo, tentou derrubar o Temer para né, fazer o encaminhamento do que eles, né, queriam, como o processo do golpe deveria seguir, para evitar, inclusive, passar, né, pelo Jair Bolsonaro, que é isso, que essa direita, chamada direita de centro, não engole Bolsonaro. Está aí, né, os editoriais dos jornalões, que eu tenho falado sempre aqui, né? E agora isso está disseminado aí, inclusive aqui em São Paulo, no governo do João Dória, teve aí um caso de um tal de Paulo Matias, que é secretário executivo de Desenvolvimento Social de São Paulo, né, que atacou o STF numa manifestação, um desses grupelhos nauseabundos aí, ou vem pra rua, né, que depois atacou o STF. O Dória depois disse que ele falava em nome pessoal, não falava em nome do governo e tal, mas o fato é que existe claramente essa divisão entre as duas facções aí do golpe, né? E essa direita dita de centro, né, se alinha com o Bolsonaro na sua agenda econômica e tal, mas nesses comportamentos. Tem um editorial do Estadão aqui muito interessante, né, que fala disso. Antes, só lembrar aqui que o Bolsonaro também falou da Venezuela, diz que conta com as forças militares da Venezuela, dos Estados Unidos, né, para libertar a Venezuela do comunismo, essas coisas todas. Olha aí, o vassalo até onde vai. Mas o editorial do Estadão, que fala aqui do guru do presidente, fala do Olavo de Carvalho, esse aí que diz que formou uma geração, diz que vai formar outras gerações e tal. E o Estadão dá um cacete nos dois, no Bolsonaro e nele, né? E disse que nada disso parece abalar a profunda admiração do presidente pelo professor de filosofia online, que disse pretender formar uma geração de intelectuais sérios, os fascistas, né? E lá mais na frente diz que não à toa os dois ministros cuja indicação é atribuída ao Olavo de Carvalho, né, o chanceler Ernesto Araújo e o ministro da Educação Ricardo Vélez Rodrigues, são os mais estridentes porta-vozes da luta contra o comunismo. Estadão falando isso aqui, né, que o Bolsonaro diz que não vai dar trégua ao comunismo, então fascismo, né, com a tendência ao autoritarismo, essa coisa toda, né. E aí diz aqui o Estadão parece ser justamente uma obsessão que une Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro. No banquete em Washington, o presidente declarou que sempre sonhou em libertar o Brasil dessa ideologia nefasta e quis, à vontade de Deus, que fosse ele, Bolsonaro, desempenhar a missão de acabar com o comunismo, a civilização, isso que eu falei aqui, o que é o socialismo e tal, os saltos civilizatórios, etc. Prossegue ainda o Estadão falando aqui de que ele teria dito que o Brasil caminhava para o socialismo, para o comunismo e tal, e encerra dizendo que, entre outras circunstâncias, os devaneios filosóficos do presidente e de seu guru não passariam de xistes em outras circunstâncias, não passariam de xistes no anedotório político nacional, mas no momento em que o Brasil precisa de seriedade e bom governo para se levantar depois da aventura lulopetista, essas piadas não têm graça nenhuma. É isso aí, ó. Quer dizer, na questão do lulopetismo, eles combatem o lulopetismo, eles se unem. Agora o Bolsonaro com esses métodos aí, porque ele sabe, a turma sabe, essa facção do golpe sabe, né, no que isso vai dar. O próprio Estadão faz um outro editorial que fala aqui da queda da popularidade, não dá tempo de destrinchar aqui, que é uma pesquisa encomendada pela XP Investimentos. Os indicadores são todos de queda da popularidade do Jair Bolsonaro, quer dizer, ele vai se deteriorando rapidamente, né? Então é importante essa questão, né, de isolar esse setor fascista e do golpe, né, de tendências autoritárias, totalitárias, né, esses vassalos. O próprio Estadão fala aqui dessa questão da vassalagem, exagerou na vassalagem lá com os Estados Unidos, né? Quer dizer, e aí, como é que fica? Essa questão da China, por exemplo, quer dizer, o Paulo Guedes diz que quer que os Estados Unidos comprem carne do Brasil. Os Estados Unidos tem carne que não acaba mais, pode comprar em qualquer lugar do mundo. Vai comprar do Brasil por quê? Quem compraria seria a China, né, e os produtos aí do agronegócio, essas coisas todas, né? O sentido, por exemplo, né, de se atacar a China tem esse viés ideológico, que é o que o Estadão fala aqui, a China comunista, não sei mais o que, né, em nome
dessas loucuras fascistas aí, que são comportamentos aí que se dissemina pela boca dos cachorros loucos, né, o Brasil simplesmente está sendo, né, entregue na sua inteireza a esses interesses, né, que certamente, né, o Brasil não tem nada a ganhar com isso. É preciso ficar de olho nas táticas, nos movimentos para a gente enfrentar essa situação. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.